Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz, de Língua Portuguesa. Pupilos, sabe o que é? Hoje é dia de sexto tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Hoje embarcaremos em uma missão muito especial. Em tempos em que a informação circula tão rápido, seja nos jornais, redes sociais ou em vídeos, precisamos saber identificar o que é verdadeiro e o que pode ser falso, hein? E a nossa missão vai ser exatamente essa: descobrir como comparar textos que falam do mesmo assunto, analisando quais fontes são mais confiáveis e por quê. Preparados para essa aventura de conhecimento? Roda a vinheta! Fala, meus queridos, quem aí curte videogame? Eu aposto que muitos de vocês. Nada como viver uma grande aventura, passar de fase e derrotar os inimigos. Pois saibam que na nossa jornada de hoje, o desafio será tão empolgante quanto zerar aquele jogo difícil. Vamos encarar uma fase cheia de armadilhas, onde nosso maior inimigo é a desinformação, as notícias falsas, os textos distorcidos, as manchetes que enganam. Mas não se preocupem, porque ao longo desse percurso, vocês vão ganhar ferramentas incríveis para identificar informações confiáveis e comparar o que é dito sobre o mesmo assunto em diferentes lugares. Nosso objetivo é claro: aprender a reconhecer qual texto traz a informação mais segura, mais bem explicada e com fontes confiáveis. Bora subir de nível juntos? Que comece o jogo da informação verdadeira! Vem comigo! Pupilos, para iniciar nossa missão, vamos ler um texto que vocês vão adorar. Leiam comigo! Minecraft, além da diversão. Minecraft é um jogo eletrônico lançado em 2009 que consiste em sobreviver em um mundo formado principalmente por blocos em formato de cubo. Steve, o personagem controlado pelo jogador, inicia o jogo em um ambiente repleto de árvores, montanhas, rios. Seu objetivo é coletar recursos, madeira, rochas, minérios, carvão, alimentos, etc. e construir ferramentas e abrigos cada vez melhores para sobreviver e se salvar dos monstros que surgem durante a noite. Um jovem que nunca prestou atenção em aulas de geografia tem a oportunidade de se familiarizar com o conceito de biomas em Minecraft. O geógrafo Cassiano Amorim, da Universidade Federal de Juiz de Fora, destaca que a possibilidade de passear, interpretar e interagir com esses biomas, mesmo que alguns sejam de mentira, é algo muito rico para o aprendizado. Queridos, biomas são conjuntos de vida vegetal e animal, como os desertos, a floresta temperada, a floresta amazônica, entre outros. Pupilos, viram como a tecnologia pode divertir e também nos ajudar a aprender? Mas sempre com moderação, viu? Tem hora para brincar e também para fazer os nossos deveres. Mas agora, pupilos, vamos usar nossas ferramentas de herói da informação para ver se esse texto é confiável mesmo? Bora lá fazer algumas perguntinhas. Primeiro, a fonte é boa? Sim, o texto vem de uma revista séria, isto é, que evidencia a fonte de pesquisa. Fala sobre um jogo conhecido e apresenta informações organizadas. Opa, já começamos bem, hein? Segundo, tem especialista? Tem sim. O texto tem a fala de um geógrafo, o Cassiano Amorim, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso mostra que a pessoa entende do assunto. Mais uma pista de que o texto é confiável. Terceiro, o texto foi publicado em um lugar confiável? Sim! O texto tem uma estrutura de matéria com linguagem clara e sem exageros. Além disso, na parte da fonte, temos o nome do periódico, Ciência Hoje, que publica textos científicos. Quarto, a linguagem é boa. Muito boa! Está bem escrita, com palavras que explicam e ensinam e sem promessas malucas. Percebemos ainda que a escrita respeita a ortografia, sem gírias ou erros. Isso também dá credibilidade ao texto. Parabéns, detetives! Esse texto passou em todas as etapas. Agora vamos para a próxima fase. Pupilos, a gente está avançando na nossa missão de identificar textos confiáveis.
Agora vamos para uma nova fase da nossa aventura. Analisar um texto que parece ser informativo. Mas será que é mesmo? Imagine que vocês estão explorando uma nova fase em um jogo desconhecido. Tudo parece colorido, divertido, mas ao olhar mais de perto tem algo que não encaixa. Vamos juntos ler esse texto e ver se conseguimos perceber os detalhes? Minecraft faz alunos ficarem ruins na escola. Estudos de uma certa universidade confirmaram: 98% dos alunos que jogam Minecraft tiram notas vermelhas em todas as provas. Segundo os cientistas dessa pesquisa muito séria, quem joga esse jogo de bloquinhos mágicos esquece até como se escreve o próprio nome. O diretor de uma escola declarou: desde que os alunos começaram a jogar Minecraft, ninguém mais quer saber de matemática ou português. Primeiro, pupilos, cadê a fonte? Não tem, só diz uma certa universidade. Mas qual? Ninguém sabe, porque o texto provavelmente não tem uma fonte segura. Um texto sério sempre apresenta claramente de onde tirou as informações. Isso não é nada confiável. Segundo, tem especialista de verdade? Não. Ele cita cientistas e até um diretor de escola, mas não diz quem são. Sem nomes reais, fica impossível saber se essas pessoas existem mesmo ou se foram inventadas. Fontes confiáveis sempre trazem nomes, cargos e, de preferência, a instituição que representam. Terceiro, onde foi publicado? Pupilos, se formos ver a fonte da matéria, é de um site chamado Fatos Malucos. Não parece um site muito sério, certo? Além disso, o ideal é que vocês acessem o site. Se eles tivessem fontes, dados dos criadores do site, não é confiável. Quarto, e a linguagem? Pupilos, a linguagem e os fatos relatados são exagerados demais. O texto chega até a usar emojis e diz que as crianças esquecem o próprio nome. Isso foge totalmente do padrão de um texto informativo sério. Entenderam? Ah, pupilos, conseguimos vencer o chefão da notícia falsa, hein? Colocando em prática os passos para descobrir se o texto é confiável, vocês conseguem destruir qualquer chefão desses. Então, pupilos, depois de todas essas aventuras, aprendemos todos os passos para descobrir se um texto é confiável. Vamos recapitular? Quando lemos um texto, precisamos ver se a fonte é confiável, revista, jornal e site com credibilidade, se tem algum especialista falando no texto, se foi publicado em um lugar sério e se a linguagem é clara, correta e sem exageros. Então, pupilos, tenham cuidado com textos de sites desconhecidos, mensagens do WhatsApp ou textos que usam muitas gírias, promessas exageradas ou dizem coisas sem mostrar de onde tiraram a informação. Agora que vocês estão craques em descobrir o que é verdade e o que é fake, vamos colocar em prática? Bora para a nossa questão modelo. E lembrem, informação verdadeira sempre! Leia os textos e responda à questão. Texto 1. O jogo como recurso de aprendizagem. De início, é importante explicar que a palavra jogo vem da palavra em latim ludus, que significa diversão, brincadeira, e que é tido como um recurso capaz de promover um ambiente planejado, motivador, agradável e enriquecido, possibilitando a aprendizagem de várias habilidades. Dessa maneira, alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem podem aproveitar-se do jogo como recurso facilitador na compreensão dos diferentes conteúdos pedagógicos. O psicólogo Jean Piaget afirmou que os jogos são muito importantes para as atividades intelectuais da criança. Elas não são apenas uma forma de entretenimento para gastar a energia das crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Texto 2. Jogos e brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento infantil. Pesquisas recentes revelam que crianças que brincam com frequência, inclusive no ambiente escolar e em casa, na companhia dos pais, tendem a aprender com mais facilidade, o que reforça a importância dessas atividades na educação infantil.
De acordo com a professora de Educação Infantil do ISO Colégio e Cursos, Priscila Monteiro, as brincadeiras possibilitam que a criança associe o aprendizado ao contato social e à diversão, tornando-se mais motivada e disposta a adquirir novas habilidades. É por meio da brincadeira que as crianças aprendem sobre o mundo, usam a imaginação e estimulam a criatividade. O brincar envolve experiências emocionais, corporais, cognitivas e sociais, explica a professora. Os dois textos apresentam: letra A, falta de fontes confiáveis sobre o assunto. Letra B, fala de especialistas no assunto abordado. Letra C, linguagem inadequada e exagerada. Letra D, opinião pessoal dos autores sobre o assunto. Pupilos, a alternativa A diz que nenhum dos textos é confiável, pois não estão em jornais confiáveis. Será? Os dois textos foram publicados em fontes reconhecidas. O primeiro em uma revista científica da área e o segundo no portal de notícias G1. Portanto, são sim fontes confiáveis e seguras. Essa aí já podemos eliminar. Podem cortar a alternativa A, pupilos. E a alternativa C? Ela diz que os textos apresentam linguagem inadequada e exagerada. Na verdade, não, pupilos. Ambos os textos são escritos com uma linguagem clara, objetiva, adequada ao público, sem exageros. Então essa alternativa também não está certa. Vamos eliminar a alternativa C. E a alternativa D? Ela diz que os textos apresentam opinião pessoal dos autores. Não é bem assim. Observem que os textos trazem informações baseadas em pesquisas, falas de especialistas e dados sobre a importância do brincar, e não apenas uma opinião pessoal. Por isso, essa não é a correta. Podem riscar do mapa a alternativa D. Agora vamos olhar para a alternativa B. Ela diz que os textos trazem a fala de especialistas no assunto. E olha só, isso é verdade. O texto 1 traz uma explicação do psicólogo Piaget, que é um grande especialista em desenvolvimento infantil. E o texto 2 traz a fala de uma professora da educação infantil, especialista no tema. Então, essa justificativa faz sentido, viu? A alternativa B está certíssima. Pupilos, descobrimos então que a resposta correta é a letra B. Agora é com vocês, hein? Vamos praticar! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar. Com o professor Carequinha. Hoje a aula é super especial. E a dica de hoje é... Vamos falar sobre informação em textos. Eu tô ao lado do mago da matemática, o matemático mais querido de Manaus, é o nosso Pimpolho. E é o seguinte, quem tá animado aí? Tá todo mundo muito animado. Ó, eu já sei que eles são muito bons em matemática, mas como eles estão na leitura? Será que gostam? Vamos verificar? Vamos ler juntos então, vai! 2 textos pra vocês. Texto 1. As crianças estão interagindo muito com as máquinas e a intenção desse fato é fazer com que a criança volte a ser criança. E vamos agora ao texto 2. Parte dos grandes da floresta celebra primeiro ano. O espaço se consolidou como um dos maiores festas de visitação da capital amazonense, com mais de 3 milhões de acessos em apenas 12 meses. Que maravilha, viu só como eles gostam de ler? Tá de parabéns. Estão de parabéns e leem muito bem. Gente, estamos aqui diante de 2 textos. Os textos estão falando sobre o Parque Gigantes da Floresta. E olha só, nós precisamos, quando temos um texto diante da prova, diante de uma atividade, um exercício, ler o texto com atenção, entender que tipo de informação esse texto está me produzindo, comparar os textos para ver o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente, se é um texto poético, se é um texto informativo, tudo isso está escrito na nossa frente lá no papel. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora...
Brilha, garoto! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia os textos e responda à questão. Texto 1. Games Run Geek 2024 em Manaus vai reunir experiência gamer e geek. A Games Run Geek chega em sua 6ª edição, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2024 no Centro de Convenções Vasco Vasquez, gerando um ambiente diverso com foco nas culturas geek, pop e nerd. O evento espera receber uma média de público de 10 mil pessoas em cada dia do evento. Texto 2. Esse Games Run Geek 2024 promete ser muito bom. Ano passado teve uma ótima estrutura, mas a localização não estava legal. Vamos ver, já estou na expectativa. Pupilos, o texto mais confiável é letra A, o texto 1, porque informa os fatos com clareza, fonte confiável e linguagem adequada. Letra B, o texto 2, porque usa exclamações e emojis que chamam mais a atenção do leitor. Letra C, o texto 1, porque apresenta o nome do evento e o número de sua edição. Letra D, o texto 2, porque mostra a visão de um especialista em eventos desse tipo. Tempo na tela! Pupilos, vamos analisar cada alternativa com carinho e atenção, como verdadeiros detetives da informação. A alternativa B afirma que o texto 2 é o mais confiável porque usa exclamações e emojis que chamam mais a atenção do leitor. Pupilos, chamar a atenção não é o mesmo que ser confiável, né? O uso de exclamações pode até tornar o texto mais divertido ou expressivo, mas não garante que a informação seja verdadeira. Isso não é critério de confiança, então eliminamos a letra B. A alternativa C diz que o texto 1 é confiável porque apresenta o nome do evento e o número de sua edição. Meus queridos, isso até é um detalhe importante, mas sozinho não é o suficiente para garantir a confiabilidade. O que faz mesmo a diferença é a fonte da informação, o tipo de linguagem e a clareza dos dados. Só dizer o nome do evento e a edição é pouco, por isso também eliminamos a letra C. Já a alternativa D, pupilos, afirma que o texto 2 é confiável porque mostra a visão de um especialista em eventos desse tipo. Eita, pupilos, calma lá! O texto 2 é uma publicação em rede social, feita por um usuário com o nome Maonerd, que provavelmente é um fã ou entusiasta do evento, e não um profissional da área. Além disso, não há nome verdadeiro, não há formação profissional mencionada, não há fonte de dados ou informações verificáveis. É uma opinião, não uma análise técnica de um especialista. Sendo assim, descartamos a alternativa D. Por fim, a alternativa A diz que o texto 1 é o mais confiável porque informa os fatos com clareza, fonte confiável e linguagem adequada. Vejam só, o texto 1 foi retirado de um site jornalístico reconhecido, G1. Tem linguagem informativa, apresenta dados como local, data e expectativa de público e ainda indica a fonte e o link de acesso. Essas características tornam a informação mais confiável. Então, essa é a alternativa correta, a letra A.
Leia os textos e responda à questão. Texto 1. Oscar 2019. Homem-Aranha no Aranhaverso leva prêmio de melhor animação. Homem-Aranha no Aranhaverso levou o prêmio de melhor animação no Oscar 2019. Durante o discurso, o produtor Chris Miller frisou a importância da representatividade que um personagem como Miles Morales traz para o público. Ouvir de crianças que ele é como ele ou também fala espanhol já faz valer a pena. Texto 2. O Oscar de melhor animação é do Cabeça de Teia. O Oscar 2019 só poderia ter ido para o melhor e revolucionário Homem-Aranha no Aranhaverso. O Teioso mais uma vez provou que é qualidade pura quando o assunto é prometer tudo e entregar tudo, e mais um pouco. Além disso, achei muito evoluída a versão de Miles Morales, bom demais. E aí, pupilos, por que o texto 2 não pode ser considerado uma fonte confiável? Letra A. Porque apresenta informações falsas sobre a data e o nome do filme. Letra B. Porque usa um título chamativo para prender a atenção do leitor. Letra C. Porque mostra uma opinião sobre a vitória do filme no Oscar. Letra D. Porque o autor exagera ao tratar sobre a premiação do filme. Que entre o cronômetro! Pupilos, vamos analisar essa questão com olhos atentos e mente esperta. O objetivo aqui é descobrir por que o texto 2 não pode ser considerado uma fonte confiável, certo? Então, bora começar pela letra A. Bom, a alternativa A diz que o texto 2 apresenta informações falsas sobre a data e o nome do filme. Bem, o texto 2 fala sim do Oscar de 2019 e cita corretamente o nome do filme, Homem-Aranha no Aranhaverso. Então, será que é por isso que ele não pode ser considerado confiável? Bem, a data e o nome estão certinhos, mesmo com uma linguagem mais informal. Então, podemos eliminar a alternativa A. Já a alternativa B afirma que o texto 2 não é confiável porque usa um título chamativo para prender a atenção do leitor. Pupilos, é verdade que o título é bem chamativo. O Oscar de melhor animação é do Cabeça de Teia. Mas isso por si só não torna a fonte menos confiável. Muitos textos jornalísticos usam títulos atrativos para fisgar o leitor, sem comprometer a veracidade das informações. Então, eliminamos também a alternativa B. Agora, a alternativa D diz que o texto não é confiável porque o autor exagera ao tratar sobre a premiação. Meus queridos, é verdade que o autor do texto 2 usa uma linguagem bem empolgada e cheia de emoção, como quando diz que o filme entrega tudo e mais um pouco. Mas esse não é o motivo principal que torna esse texto menos confiável. Existe outro motivo que aparece com mais clareza. Por isso, eliminamos a alternativa D. Agora vamos olhar com atenção para a alternativa C. Ela afirma que o texto 2 mostra uma opinião sobre a vitória do filme no Oscar. Ahá! Essa sim bate certinho com o que vemos no texto. O autor expressa claramente o que achou do filme. Usa adjetivos como revolucionário, bom demais, qualidade pura. Isso mostra que é um texto opinativo. E textos de opinião não são considerados fontes confiáveis quando o objetivo é buscar fatos ou informações imparciais. Sendo assim, pupilos, a alternativa correta é a letra C. Leia os textos e responda à questão. Texto 1. Vi o filme Lilo e Stitch, uma das grandes promessas de 2025. Um filme maravilhoso e nostálgico. Porém, um dos detalhes que não aprovei foi o corte do personagem Gantu, que era essencial para a história e simplesmente não foi aproveitado.
Creio que pode ter sido um corte no orçamento ou uma decisão criativa do estúdio, que creio ter feito falta no final. Marcos, 20 de maio de 2025. Texto 2. Lilo e Stitch. Diretor explica por que cortou personagem querido dos fãs. Um dos grandes personagens da animação clássica, Lilo e Stitch, não apareceu no live action, que estreou na última quinta-feira, 22, nos cinemas. Capitão Gantu da Federação Galáctica, um dos grandes antagonistas, ficou de fora. Em entrevista ao portal Cinema Blend, o diretor do longa-metragem, Dean Fleischer Camp, explicou o motivo. Gantu foi uma daquelas coisas que simplesmente não funcionaram muito bem em live action, disse ele. Nós o exploramos um pouco, mas no final tivemos que tomar uma decisão. Queridos, live action são produções que utilizam atores e atrizes reais no lugar de personagens animados. Pupilos, qual texto aborda o tema de maneira confiável? Letra A, o texto 1, pois apresenta a visão de alguém que assistiu ao filme. Letra B, o texto 2, pois utiliza a fala do próprio diretor sobre a mudança. Letra C, o texto 2, porque compara a versão animada com a live action. Letra D, os dois, pois tratam o corte de personagem com a mesma justificativa. Tempo na telinha! Meus queridos, vamos investigar essa questão juntos, passo a passo, e descobrir qual texto trata o assunto de forma mais confiável. Começando pela letra A. Bom, a alternativa A diz que o texto 1 é confiável porque apresenta a visão de alguém que assistiu ao filme. É verdade que o autor do texto 1 viu o filme e compartilhou sua opinião, mas isso não é suficiente para garantir a confiabilidade. O texto é subjetivo, baseado em suposições pessoais, como quando ele diz: creio que pode ter sido um corte no orçamento ou uma decisão criativa. Como não há confirmação nem fonte oficial, podemos eliminar a alternativa A. A alternativa C afirma que o texto 2 é confiável porque compara a versão animada com a versão live action. Meus pupilos, o texto 2 até menciona a versão clássica animada, mas essa comparação não é o que torna o texto confiável. Afinal, um texto pode muito bem fazer comparações e não ser confiável, pois isso não é um critério para decidirmos se o texto é sério ou não. Então, eliminamos também a letra C. A alternativa D diz que os dois textos tratam o corte do personagem com a mesma justificativa. Peraí, isso não tá certo não, meus queridos. O texto 1 é baseado em achismos do autor, como podemos perceber quando ele usa a expressão creio que. Enquanto o texto 2 traz a fala do próprio diretor, que explica de forma objetiva o motivo da exclusão do personagem Gantu. Como os dois textos apresentam justificativas diferentes, eliminamos a alternativa D. E agora nós vamos dar uma olhadinha na alternativa B, que afirma que o texto 2 é o mais confiável porque utiliza a fala do próprio diretor sobre a mudança. Aí sim, pupilos, o texto 2 traz uma entrevista oficial publicada por um portal de notícias confiável, a CNN, com o depoimento de quem participou diretamente da produção. Isso sim é critério de confiança, fonte clara, autoridade no assunto e linguagem informativa. Sendo assim, meus queridos, a alternativa correta é a letra B.
E aí, pupilos, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim! Agora nós vamos nos ver no próximo Sexto Tempo! Tchau!